Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos na página 461 da biografia de São Paulo Apóstolo, escrita pelo padre Joseph Rosner. Logo após o discurso, né, que Paulo tinha feito perante Agripa e Festo, né? O discurso constitui um grande êxito para Paulo e decidiu o seu futuro. Agripa deu a Festo a sua opinião nestes termos: poder-se-ia pôr em liberdade este homem se não tivesse apelado para César. O procurador redigiu seu relatório para Roma, de conformidade com esses termos, o que certamente não muito contribuiu para que Nero absolvesse o prisioneiro. Lucas é um mestre na descrição dessas situações psicológicas em que se vislumbra o toque da graça e o palpitar dos corações. Aqui percebemos mais uma vez como um homem deixa passar inutilmente a hora do espírito. Dois mundos se haviam encontrado face a face: o mundo sobrenatural e o natural. Os dois homens e as duas leis descritos por São Paulo na sua epístola aos Romanos, Romanos 7, versículos de 1 a 25. Como responderam os representantes do poder mundano ao apelo da graça? O procurador Félix, predecessor de Festo, tinha manifestado uma religiosidade mórbida, interessando-se pela religião porque pensava que seria capaz de lhe dar as profundas emoções que procurava. Festo, pelo contrário, é um homem inteiramente voltado para este mundo. A religião não passava para ele de uma ilusão vazia de sentido. O mundo espiritual permanecia-lhe fechado, como o mundo das cores está fechado para o cego, e uma sinfonia de Mozart para quem é surdo. Tudo o que ultrapasse o concreto e o palpável parecia-lhe desprovido de precisão e clareza, e considerava tempo perdido refletir sobre esses problemas. Uma política prudente, o hábil manejo do direito romano e dos seus claros parágrafos, eis as únicas coisas que mereciam um longo estudo. Os sofrimentos e a cruz deviam ser rejeitados a todo custo, pois eram coisas de escravos, e a ressurreição dos mortos constituía, quando muito, um problema extremamente duvidoso. Esse espírito chão de apego à terra constitui e continua a constituir um dos maiores obstáculos à evangelização. Esses corações assemelham-se a uma maciça caixa forte cuja chave se perdeu e que só pode ser forçada mediante acontecimentos muito graves. Aqui as duas posições, né? Ele descreve
Padre Rosa descreve as duas posições de recusa à graça, né? Tá certo? A de Félix, que teve contato com Paulo também, né? A brisa da graça tocou, né? Pelo menos Félix. E de Festo, né? Aqui tem uma frase que eu gosto muito, sabe? Que ela é, nesse parágrafo, porque ela é muito característica do mundo em que nós vivemos, né? Do mundo, digamos assim, científico que nós vivemos, né? Diz assim a frase: tudo o que ultrapasse o concreto e o palpável parecia-lhe, essa é a posição de Festo, né? Parecia-lhe desprovido de precisão e clareza, e considerava tempo perdido refletir sobre esses problemas. Então, tudo que ultrapassa o concreto e o palpável parece hoje, ao mundo de hoje, né, desprovido de precisão e clareza. Quando você escolhe, né, um único instrumento de certeza, como o mundo hoje escolheu, que é ciência, né, tudo mais perde precisão e clareza. Então, o resto não existe, ou na melhor das hipóteses, não se deve pensar, né? Aqui ele compara o coração com dessas pessoas, né, com uma maciça caixa forte, cuja chave se perdeu. Então, Félix, Festo, agora Agripa, né? Já a atitude de Agripa foi bem diferente. O rei era o protótipo do homem culto e da fina sensibilidade, dedicado aos estudos de religião, que consegue sentir, entre aspas, a vida religiosa dos outros, sem ser ele próprio uma alma religiosa, pois adota pessoalmente uma atitude de reserva e ceticismo. Ver o ideal e observá-lo detalhadamente não basta para tornar os homens melhores. Só o esforço por alcançá-lo conduz à transformação interior. Da mesma forma, o interesse pela religião e o estudo dos problemas religiosos não constituem a religião, embora possam conduzir a ela. Somente quando todo ser interior forma um diapasão único de ressonância espiritual é que o homem se convence da verdade da nova vida, sem a qual não pode haver conversão, porque o cristianismo não é somente uma filosofia, mas uma nova vida, um renascimento. Para chegar a esse ponto, Agripa teria precisado sofrer um abalo na sua personalidade, e tais fenômenos não costumam verificar-se numa reunião elegante na qual ele estava, né, com Paulo. Estava demasiado satisfeito com a sua atitude liberal e racionalista, e faltava-lhe aquela profunda inquietação da alma que só se apazigua pela plena entrega de si mesmo ao ideal vislumbrado. Assim passaram o último Herodiano e a última mulher daquela dinastia, e a raça dos assassinos dos profetas
sossobrou juntamente com o Estado judaico. Periet memoria eorum consonito. A sua memória pereceu com grande fragor. Salmo 9, versículo 7. E sem glória alguma. Então veja que o padre Rosner ele compara a atitude de Agripa aqui com estudiosos, pessoas finas, elegantes, né? Estudiosos da religião, inclusive, né? Grandes intelectuais que falam sobre coisas até de cunho religioso, não é? Mas que estão satisfeitos demais consigo mesmo, né? Esses até poderiam chegar a se tornar religiosos, mas, enfim, católicos, né, da verdadeira religião, mas passam também batido, né? Hoje nós temos tantas figuras assim, né? Pontuando por aí, né? E que perdem também a brisa, né, da graça. O naufrágio, entramos aqui no novo item, o naufrágio, Atos, capítulo 27, versículo 1, a capítulo 28, versículo 10. O capítulo 27 dos Atos contém o célebre trecho da narrativa de Lucas, a que se deu o nome de capítulo náutico, e que um especialista qualificou como, abre aspas, o mais precioso documento náutico da antiguidade, que só podia ter sido composto por uma testemunha ocular, fecha aspas. O nome do especialista está aí, Breusin. O almirante Nelson releu-o a bordo da sua nau Capitânia, a Victory, na manhã da Batalha de Trafalgar. Filho de um clérigo inglês, familiarizara-se desde pequeno com as Sagradas Escrituras e nelas encontrava, como tantos outros heróis, consolação e força para os dias difíceis da sua vida. Morreu naquela mesma tarde, com a coluna vertebral quebrada por um obus, depois de assegurar à sua pátria a hegemonia dos mares, graças à sua vitória. Vê-se que a Sagrada Escritura é útil para tudo. É um livro extraordinariamente prático para todas as circunstâncias da vida. E é um livro heróico, escrito por heróis e para heróis. Tinha chegado o outono do ano 60 e já passara o equinócio. Não se podia demorar mais a transferência dos prisioneiros para Roma, se não se quisesse invernar no caminho. Encarregou-se dessa missão o centurião romano Júlio, da coorte Augusta, Prima Augusta Itálica, isto é, das forças imperiais de polícia. A polícia era, aliás, uma obra-prima da capacidade romana de organização. Além de ter o seu cargo a guarda da Casa Imperial, cuidava do serviço secreto, do correio e do transporte de prisioneiros. Os soldados eram chamados frumentari, ou, talvez por haver entre eles muitos estrangeiros, peregrini. O centurião escolheu um navio mercante que ia partir para Adrumeto, na Mísia, Ásia Menor,
onde esperava encontrar outro navio que se dirigisse à Itália. Era uma manhã de setembro, quando apareceram no cais de Cesareia os elmos e as lanças dos soldados romanos, que rodeavam um grupo de prisioneiros, em parte presos políticos, em parte salteadores ou bandidos da Palestina, destinados à luta com as feras no Circo Máximo. Dentre a massa desses prisioneiros, distinguia-se um homem de porte nobre, levemente atado ao punho de um soldado por uma correia que lhe permitia movimentar-se com certa liberdade. Paulo também era um gladiador, estava no meio de gladiadores, né? E estava encaminhando para a meta, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Expressão do próprio Paulo, Filipenses 3, versículo 14. Júlio mostrava-se muito amável, quase respeitoso, sempre que o apóstolo lhe dirigia a palavra. Era um desses oficiais romanos de boa têmpora, semelhante ao centurião de Cafarnaum ou a Cornélio de Cesareia. Tinha tido ocasião de conhecer Paulo durante o cativeiro e talvez estivesse de guarda quando o apóstolo falara perante a assembleia reunida no salão real. Os amigos e os discípulos do prisioneiro compareceram todos à despedida, embora somente 3 deles devessem acompanhá-lo a Roma: Timóteo, Lucas e Aristarco, a quem Lucas se refere com o pronome nós. Permitindo a Paulo levar consigo alguns companheiros, o centurião abria uma exceção, pois, via de regra, somente os presos eminentes, pela sua posição ou crédito, podiam fazer-se acompanhar por uma pequena comitiva de escravos. No caso de uns civis romanos, admitiam-se pelo menos 2. Quando o navio deixou a costa asiática, Paulo permaneceu pensativo no convés, vendo esfumar-se à distância a terra dos seus ancestrais. E é provável que voltassem a desfilar-lhe diante dos olhos os anos das suas viagens apostólicas, desde o momento em que dera início à sua odisseia cristã com Barnabé. É verdade que o cristianismo não teria deixado de atravessar o Mediterrâneo, mesmo sem a sua intervenção, porque Deus não tem necessidade deste ou daquele apóstolo. Mas, quando o Senhor se serve de um homem, este imprime daí por diante o seu cunho à obra divina. Mal podemos imaginar hoje que força, audácia, clarividência e tenacidade tinham sido necessárias a este homem para não se deixar desorientar no momento em que os outros vacilavam e se intimidavam diante do poder da tradição judaica. Mas a sua energia perseverante obtivera-lhe um completo triunfo, porque somente o homem, de vontade forte e livre de compromissos, tem nas mãos o futuro. Agora que se despedia do Oriente, o apóstolo bem podia deixar uma santa alegria inundar-lhe o coração. Todos os países do Mediterrâneo estavam semeados de fervorosas comunidades cristãs, unidas entre si em aliança permanente. Só Jerusalém se aferrava obstinadamente ao passado, mas o seu isolamento
frustrava-lhe qualquer possibilidade de ação externa. Que podia representar, diante de tal obra, a resistência de um punhado de judaizantes. O apóstolo não ignorava os perigos que ainda teria de enfrentar. Conhecia, por experiência, as fadigas de uma longa viagem por mar, e desta vez tinha de enfrentá-las entre grilhões, embora se visse tratado com menos rigor que os outros. Mas ter de presenciar os maus tratos infligidos aos demais prisioneiros pela soldadesca romana, observar as péssimas condições de isolamento e de alimentação a que estavam sujeitos, enquanto ele próprio gozava de um regime de exceção, constituía para a sua fina sensibilidade um tormento contínuo. O seu maior consolo consistiu em fazer bem a esses pobres deserdados, ajudando-os material e espiritualmente, aliviando-lhes as penas e compadecendo-se deles. Quantos desses homens terão encontrado ali o caminho que conduz a Cristo? Os Atos dos Apóstolos não o referem explicitamente. Mas quem conhece o coração do apóstolo, tal como manifestam as suas epístolas, percebe-o nas entrelinhas. Graças à sua caridade, Paulo tornou-se o ídolo dos seus companheiros de infortúnio, e a caridade cristã resplandeceu diante deles como uma, abre aspas, lucerna que brilha num lugar tenebroso. Fecha aspas. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Para compreendermos melhor o que se segue, é necessário termos alguns conhecimentos sobre a navegação na antiguidade e a atitude do antigo perante o mar. A ciência náutica era ainda muito imperfeita e navegava-se com muito poucos instrumentos. Ainda não se tinha inventado a bússola e era preciso recorrer à observação do sol e das estrelas. O fato de os capitães antigos serem unicamente navegantes de verão não lhes diminui o mérito nem a audácia, pois as grandes linhas marítimas só não funcionavam no inverno porque as nuvens impediam a observação das estrelas. A observação das estrelas foi sempre um... Mesmo depois da bússola, né? A observação das estrelas nunca deixou de servir de orientação, né? Para os navegantes. Além disso, no outono, o Mediterrâneo Oriental é varrido muitas vezes por violentas tempestades vindas do oeste, o que impedia os pesados e largos barcos da época de se dirigirem nessa direção. Vindas do oeste, né? Por outro lado, os antigos detestavam e temiam os mares, que constituíam para eles o símbolo do caos primevo, de onde tinham resultado o mundo luminoso, a ordem e a beleza da terra. Netuno, deus do mar, era um deus pérfido e vingativo, cujos incompreensíveis caprichos tinham de ser aplacados com incessantes sacrifícios. E a isso acrescentava-se a concepção religiosa de que um morto nunca encontraria repouso
se não fosse sepultado em terra firme. Nenhum povo estava tão aferrado ao conceito do caos marítimo como o judeu, e o relato bíblico da criação fornecia-lhe os motivos. Nos Salmos, no livro de Jó e nos profetas, as vagas são um símbolo da desordem e da revolta. A travessia do Mar Vermelho, sob a chefia de Moisés, era a imagem da salvação, e no quadro do ideal futuro, traçado pelo Apocalipse, abre aspas, o mar já não existe, fecha aspas. Apocalipse 22, versículo 2. Então, aqui está o panorama, né? Da relação com o mar. Paulo deixou o seu olhar vaguear demoradamente pelas montanhas da Judéia, iluminadas pelo crepúsculo, atrás das quais se encontrava Jerusalém, que para ele encerrava tantas recordações santas e dolorosas. Também Cesareia desaparecia agora por trás do horizonte, com o palácio de mármore de Herodes, onde o apóstolo passara tantos dias e tantas noites maravilhosas em conversas com seus amigos. Cesareia, em breve, substituiria Jerusalém como metrópole da Igreja da Palestina, tornando-se sede de uma importante escola de teologia, na qual lecionariam Orígenes, o grande admirador de Paulo, e o bispo Eusébio, sucessor do próprio escritor eclesiástico Lucas. Eusébio de Cesareia, né? O historiador, né? Primeiro historiador da igreja. Atualmente, nada mais resta do palácio, nem do posterior castelo dos Cruzados, senão o promontório rochoso sobre o qual se situam alguns restos de muralhas e blocos de granito parcialmente mergulhados no mar e rodeados pelo pio das gaivotas, pelos uivos dos chacais e pelo bramido das vagas. Mas aos pés do rochedo continua a viver a flor do Cântico dos Cânticos, a rosa do Saron, que nos recorda a única coisa que permanece imutável na perpétua mutação das coisas. A palavra de Deus permanece para sempre. Salmo 116, versículo 2. Em luta com os ventos do oeste, o navio não pôde manter a rota normal e, aproveitando as correntes marítimas e os ventos costeiros, ladeou com muita dificuldade a ilha de Chipre até Mira, situada na ponta sudoeste da Ásia Menor. Para chegar até lá, gastou 15 dias. Mira era um grande porto destinado ao comércio de trigo egípcio, por onde passavam cargueiros capazes de transportar até 2.000 toneladas. Aqui o centurião Júlio fez um acordo com o capitão de um navio para o transporte dos prisioneiros, e na sua qualidade de oficial da Polícia Imperial, assumiu também o comando do barco. Havia 276 pessoas a bordo. Era muita gente, né? O navio, demasiado carregado, lutava com dificuldade contra os ventos do noroeste. E 3 semanas depois de terem partido de Cesareia, os viajantes encontravam-se ainda nas proximidades de Gnido, também na Ásia Menor. A parte mais difícil começava agora. Pretendiam contornar o cabo Matapã, ponta sul do Peloponeso, para entrar no Mar Jônico. Mas os ventos desviaram-nos da rota. E eles puderam dar-se por felizes quando conseguiram contornar a ilha de Creta pelo sul e avançar
mais um pouco para oeste. Estavam indo para oeste, né? Creta, com 220 km de comprimento, tem forma alongada e as suas montanhas constituem uma eficaz barreira contra os ventos que sopram do arquipélago grego. A Creta está bem abaixo, né, do arquipélago grego. Chegaram então, abre aspas, a um lugar a que chamam Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lasaia. Fecha aspas, Atos 27, versículo 8. Era uma larga baía protegida do mar por duas ilhas, uma das quais possui ainda hoje uma pequena capela dedicada a São Paulo. Ali resolveram esperar que o tempo melhorasse. Estava em fins de outubro, pois já havia passado a festa hebraica da expiação, que naquele ano recaiu no dia 28 de outubro. Júlio pediu conselho ao armador, ao piloto e ao comandante e convidou também o apóstolo a dar a sua opinião. Paulo aconselhou a interromper a viagem e propôs que se invernasse naquele porto, mas esbarrou com a oposição do armador, que temia perder a carga, por não haver naquele lugar nem armazéns, nem celeiros. A sua proposta foi que se passasse adiante, para ver se de alguma sorte podiam atingir Fenice, porto de Creta, abrigado pelos ventos de sudoeste a noroeste, e invernar ali. Atos 27, 12. Segundo o parecer de um especialista náutico, esta decisão era um salto no vazio, uma audácia presunçosa. Paulo foi vencido por maioria de votos, mas o navio nunca alcançaria o porto de Fenice. Uma brisa do sul levou-os para fora da baía, mas apenas tinham dobrado o cabo Matala, dirigindo-se a seguir para o norte, observaram horrorizados com o Ida, o sagrado monte dos deuses. Observaram horrorizados que o Ida, o sagrado monte dos deuses, se ia cobrindo de um traiçoeiro toucado de nuvens brancas. Pouco depois desabou sobre eles a borrasca, um vento nordeste semelhante a um tufão. Espavoridos, os marinheiros gritavam: "É o Euroaquilão! O Euroaquilão!" Uma onda gigantesca elevou-se até o céu, açoitou a costa rochosa e, na ressaca, lançou a nave para o mar encapelado. Amainaram então as velas e soltaram o leme. A alguns quilômetros da costa estava a pequena ilha de Cauda, ao abrigo da qual puderam com muita dificuldade recolher o escaler que levavam a reboque. O navio ora se encontrava na crista de uma onda, ora deslizava para o abismo sem fundo entre as vagas. Como no cume desses vagalhões, somente a parte central do barco ficava apoiada na água, havia o perigo de partir-se ao meio sob o peso da própria carga. Cingiram então a nau por baixo com sólidos cabos, numa operação a que se dava o nome de cintagem. Depois não tiveram outro remédio senão deixar-se ir à deriva. Foi uma noite de terror. Levantou-se logo a seguir outra ameaça, ainda mais terrível. Como ignoravam a direção em que estavam sendo levados, temeram encalhar nos bancos de areia da costa norte da África e lançaram as 4 âncoras flutuantes para diminuir a marcha. O armador sacrificou parte da carga e todo o equipamento que não era indispensável.
remos, vergas, mós de pedra e demais aparelhos de navegação, a fim de aliviar a carga. Mas o pior ainda estava por vir. Em semelhantes dias de desespero, quando até os marinheiros mais experimentados perdem por completa a confiança, a escuridão passa a ser o pior inimigo do homem. Durante vários dias, não puderam ver nem o sol, nem as estrelas, o que tornou impossível qualquer espécie de orientação. Lucas escreve na sua narrativa, abre aspas, tínhamos já perdido toda a esperança de salvação. Fecha aspas. A qualquer instante, a nau podia chocar-se contra um recife ou encalhar num banco de areia. A tripulação havia se refugiado no porão e todos estavam lívidos como a morte. As vagas que inundavam a ponte obrigavam-nos a manter as escotilhas fechadas, e no interior do navio, em breve, passou a reinar uma atmosfera quase irrespirável. Durante vários dias, ninguém provou alimento. Lucas, como médico de bordo, certamente teve muito que fazer. Paulo, porém, estava imerso em oração. Como Abraão, lutava com Deus pela vida dessas 276 pessoas. E quando por uns instantes adormeceu, de tão fatigado, apareceu-lhe um anjo do Senhor. Abre aspas. Não temas, Paulo. É preciso que compareças diante de César. E eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Fecha aspas. Viu a seguir uma ilha surgir do mar e um navio que se despedaçava contra os arrecifes. E a voz disse-lhe, abre aspas, a vez de dar a uma ilha. Fecha aspas. A visão dissipou-se e o apóstolo acordou. Se tratasse de qualquer outra pessoa, consideraríamos esta visão como simples alucinação provocada pela febre, pela fome e pelo desespero. Mas Paulo estava certo do que acontecera, e a sua estrela voltou a brilhar aos seus olhos. Roma. Uma nova força se apoderou dele, e levantando-se, foi de um a outro para animá-los. Abre aspas. Exorto-vos a que tenhais coragem, dizia, contando-lhes a visão noturna. Tenho fé em Deus de que acontecerá como me foi dito. Fecha aspas. Numa situação parecida, Júlio César tinha dito ao piloto da sua nau, abre aspas, navega corajosamente contra as vagas, pois conduzes César e o destino de César. Fecha aspas. Os grandes homens assemelham-se nos momentos decisivos. Também os pagãos sabiam de homens que se comunicam com a divindade. E todos os que mais trabalham pela salvação do mundo conheceram o segredo da união com Deus através da oração. Sabiam que não podiam prescindir da oração. E Paulo também o sabia. Da mesma forma, também o Senhor, antes de cada combate, se isolava para entregar-se à oração. Deixa eu ver só onde que nós vamos parar hoje nessa grande aventura aqui. Vamos seguir só mais um pouquinho. Haviam passado 14 noites e o barco ainda navegava no mar que liga a Grécia à Sicília e que os antigos chamavam Ádria. Repentinamente, por volta da meia-noite, ouviu-se um brado. A terra está próxima. O experimentado ouvido de um marinheiro tinha escutado, por entre os bramidos da tempestade, o ruído atroador do mar a quebrar-se contra uns penhascos. Alguns manuscritos dizem, abre aspas, a terra sussurrava ao longe, fecha aspas. Lançando a sonda, encontraram 20 braças, 30 metros de profundidade,
e um pouco mais adiante 15, 22,5 metros. Assim, para deter a marcha do navio e impedir que se despedaçasse contra algum rochedo, lançaram da polpa 4 âncoras de fundo. Lucas não pôde esquecer a tensão de espírito quase insuportável daquela noite. A tripulação esteve a ponto de perder a coragem. Compunham-se de marinheiros contratados ao acaso, alguns de todas as procedências, muitas vezes escravos, a quem pouco importava o navio, a carga ou a vida dos passageiros. Na obscuridade da noite, Paulo ouviu um cochichar e umas vozes suspeitas. Um grupo de marinheiros estava ocupado em lançar o Scaler ao mar, procurando salvar-se e abandonando os passageiros à sua sorte. O mesmo perigo faz os covardes e os heróis. O apóstolo correu para o centurião a fim de informá-lo das traiçoeiras intenções daquela gente. Abre aspas, se esses homens não permanecerem no navio, não poderei salvar-vos. Fecha aspas. Imediatamente Júlio ordenou aos seus soldados que cortassem as amarras do bote salva-vidas e assim conseguiu assegurar a unidade de forças necessária para a salvação de todos. Paulo tinha o senso da comunidade e odiava toda espécie de cálculo e de egoísmo. Graças à sua intervenção, foi esta a primeira vez que um navio se salvou pela solidariedade cristã. Um navio que naquele momento foi uma imagem e um símbolo de outra nau, a nau da igreja. Essa imensa comunidade unida por um mesmo destino, em que abandonar o barco, separar-se da comunidade, significa igualmente ser traidor. Paro por aqui em ponto alto aqui, então. Não, nós vamos continuar ainda nessa aventura aqui pelos mares com Paulo, mas porque aqui pelo menos tem uma grande metáfora, né, que a gente pode se consolar com ela, né, do barco da igreja, né, da nau da igreja, que hoje está numa tempestade muito maior do que essa que o Paulo passou, mas enfim. E na próxima leitura nós voltamos para essa parte descritiva aqui até Paulo chegar a Roma. Não tá longe disso, mas por hoje eu acho que a gente pode terminar aqui, né? Com essa, como é que ele chama essa parte dos Atos, gente? Essa aula de náutica, né, que São Lucas nos descreve aqui nessa parte aqui ele fala capítulo náutico, né? Lembrando que São Lucas era um grande viajante, né, pelos mares, né? Quando o padre Joseph Rosner nos apresentou Lucas, ele enfatizou muito bem isso, né? Lucas era um andarilho, né? Médico, né? Que provavelmente ganhava a vida justamente andando pelas cidades, né? E viajando pelos mares. Então Lucas era não só um grande conhecedor, né? Dessas viagens náuticas, como também um amante delas, né? Ele gostava de se lançar, né, ao mar e viajar, né? Então talvez fosse a melhor pessoa de fato para descrever essa viagem para nós, né, nos Atos. Eu pergunto se há alguma observação de vocês a respeito da leitura.
Alguma pergunta? A pergunta hoje só seria perguntas náuticas, né? Observações náuticas. Professor, Sim. me recordei de um ex-protestante falando sobre a nau que ele vivia. Não era uma nau, ele vivia num barquinho próximo a uma grande nau e ninguém nunca tinha contado para ele que aquela nau era completa. E quando ele ficou sabendo, ele queria voar direto, subir, escalar aquela nau grande que era completa, que o pai, o avô, nunca ninguém tinha explicado para ele como que era. Super legal essa história, só que eu não sou boa de contar a história. Mas é da nau, a igreja, que ela é tão completa e os outros ficam ao redor ali naquele barquinho sem saber o que está acontecendo lá em cima, porque ninguém estava querendo contar para eles. É bonito isso mesmo. Eu nunca tinha ouvido essa história. É uma metáfora, né, da igreja e das heresias que estão em torno da igreja. É bonito demais. Você podia resgatar isso para nós, hein? Saber de onde você tirou isso, lembrar, né, a fonte. Lembrar onde é que eu peguei. Muito bonito isso. É o protestante falando mal das heresias mesmo. Que legal. A igreja, ela sempre foi representada assim, né? Desde aquela cena do Evangelho, né, que Jesus está no barco dormindo, né? E que o barco pega uma tempestade e os discípulos ficam achando esquisito, né? Como nós hoje, né? Essa cena do Evangelho é muito interessante, porque os discípulos falam assim: poxa, mas nós estamos aqui numa maior luta contra a tempestade e Nosso Senhor dormindo. E Nosso Senhor puxa a orelha deles, né? Homens de pouca fé, né? Querendo dizer o seguinte: vocês acham que eu estou dormindo mesmo? Né? Vocês acham que eu não estou preocupado com o destino, né, de vocês? Né? Então, hoje eu gosto muito dessa imagem de Nosso Senhor, né? Porque muitas vezes nós achamos que Ele está dormindo, né? As nossas reclamações, né, o nosso murmúrio hoje é muito assim, né? Puxa vida, mas não é possível, a igreja, o Papa, o cardeal, não sei das contas, as confusões. A gente não fala isso, né? Mas a gente age como se a gente achasse que Jesus está dormindo, não está vendo as coisas acontecerem, né? E essa metáfora da igreja como uma barca de Pedro, né? Ela é muito comum, né? Muito comum. Os sonhos de Dom Bosco, né? É um pouco isso também. Então, enfim, essa imagem náutica, né? Ela nos acompanha desde a antiguidade mesmo, né? Nós vivemos hoje numa era tecnológica, né? Mas essa imagem nunca nos enganou, né? Quer dizer, nós não estamos num transatlântico todo equipado tecnologicamente nem nada, né? Nós estamos numa barquinha bem danadinha, bem perigosa. Muita gente cai pro lado de fora dela, né? Com o balanço, né? O balanço da barca, também com as pessoas caindo fora, é uma boa metáfora, né? Para as pessoas que abandonam a igreja, né? Nos momentos de mais turbulência, né? De maior crise, né? Por que as pessoas abandonam a igreja? Porque elas acham que Nosso Senhor está pouco se deixando para a igreja, está dormindo e não está vendo o que está acontecendo, né? Em todas essas metáforas náuticas, né, convivem no nosso imaginário católico, né? Certo? Então, gente, não tendo mais observação, se não tiver, né, Deus lhes pague a paciência
professor? Ah, sim, Ana Paula. É só porque eu ouvi eu li, na verdade, um texto do Michael Matt, em que ele diz o seguinte, que na opinião dele, esses movimentos que eu só falei em tempestade, né, uma nova tempestade pela qual a igreja está passando hoje, um novo tipo de tempestade, inclusive, né? Que todos os movimentos da ação da resistência que é centrada em Deus, na opinião deles, estão mais fortes hoje do que há 50 anos atrás. O Michael Matt, ele está muito otimista, né, ultimamente. Ele está muito otimista. Eu gosto desse otimismo. Embora eu acho que há alguns equívocos no raciocínio dele. Mas eu prefiro, talvez, esse otimismo dele. Ele está realmente, ele está destoando, inclusive, né, no meio, digamos, tradicionalista, com esse otimismo dele. Ele tem feito muitos vídeos, escrito muitos textos, né, que demonstram isso. Embora eu acho que ele esteja equivocado em muitas coisas, principalmente em relação ao Viganò. Eu vou compartilhar com vocês um texto longuíssimo sobre o Monsenhor Viganò, mas só para os espíritos fortes, hein, para ler o texto. O texto está em inglês, mas uma vez acessada a página, dá para vocês traduzirem pelo Google Tradutor, quem não acompanhar o inglês. Mas assim, eu gosto pelo menos desse espírito dele, né? O Michael Matt, ele pelo menos tenta ver, né, em toda essa movimentação superficial uma espécie de vitória, né, dessa posição mais tradicional e uma certa derrota dos inimigos da igreja, né, paulatinamente, né. Eu estou seguindo, eu estou observando, né? Embora o meu espírito não seja, de fato, infelizmente, esperançoso, como ele está, né? Assim, pelo menos esperança humana, mas eu gosto dessa, pelo menos dessa predisposição dele, né? Mas essa metáfora náutica nos ajuda também, né? Assim, eu gosto muito dela, né? Porque se a gente se imbuir desse imaginário antigo, né, do mar como um caos, como algo perigoso, né, a gente pelo menos traz para a vida da gente essa concepção de que a vida é um empreendimento perigoso, né, no sentido da nossa salvação, né? Nós estamos sempre em perigo de cair para fora do barco, né? Isso é um espírito que eu acho que é saudável, digamos assim, a gente manter, né? A vida é muito perigosa. Esse barco é muito frágil, não é? Se conta apenas com as forças humanas, né? Enfim, essa fragilidade da vida humana, essa fragilidade das pessoas, né? Essa fragilidade do clero, dos fiéis leigos, da alta cúpula da igreja, né? Essa fragilidade que sempre ocorreu, né? Mas que a gente às vezes se esquece de que quem mantém toda essa
esse navio, né, esse barco da igreja ainda flutuando, não é nenhum de nós, né? Não é no clero, não é o Papa, né? É apenas a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então essa fragilidade nossa normalmente nos ajuda a nos voltarmos, né, para nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque é só ali que existe a força, né? E essa coisa de cair fora do barco sempre também é uma atitude, é uma visão salutar, né? Nós todos podemos, cada um de nós, né, por fraqueza, né, por falta de fé, cair fora desse barco, né? Aqueles que estejam em pé, cuidem para não cair, né? Um pouco enfim, essa ideia, Professor, né? Nada melhor do que o perigo para fazer com que as pessoas vejam, fiquem de cara com a sua fragilidade. Pois é. Nisso, eu acho que tudo isso que está acontecendo ultimamente tem feito, eu não sei se é porque algumas pessoas, né, próximas de mim, eu tenho feito fazer um movimento, em partindo de mim mesma, né, que eu já até falei disso aqui, de como minha vida de oração mudou a partir do momento em que começou toda essa confusão mundial. E eu tenho visto outras pessoas fazendo esse tipo de movimento, sabe? Daí eu senti eu compactuar com esse tipo de otimismo que ele manifesta ali no texto, sabe? Não, é verdade, quer dizer, às vezes Deus tem que nos tirar do conforto ilusório, né? Porque assim, nós somos envolvidos, você já também falou sobre isso aqui, né, de confortos hoje em dia, né? E esse conforto, ele nos dá uma falsa sensação de estabilidade, de segurança, que é absolutamente falsa. Nossa vida é cada dia um perigo. Um perigo se você considerar o fim sobrenatural que Deus quer para nós, né? Então, assim, essa vida que nós levamos, por mais confortável que ela seja, por mais rodeada de sinais falsos de segurança, ela é muito perigosa, né? E agora, a respeito da nossa situação, Ana Paula, eu fico pensando, quantos de nós estaríamos nos dedicando nas nossas vidas de oração, nos nossos estudos, se nós vivêssemos em outro século mais glorioso da igreja? Eu sempre falo isso, né? Nós seríamos, pelo menos, tão preocupados com o destino da igreja se a gente vivesse no século XIII, no século XII, o grande século preparatório para o século XIII, né, o século de São Bernardo. Será que nós estaríamos... Porque hoje nós estamos com uma sensação de perigo iminente na nossa pele, né, por razões erradas, mas não importa, né? Nós estamos com essa sensação, né? Essa sensação do perigo iminente, né? Isso é bom. Nesse sentido, é uma coisa até contraditória, né? A gente ter esperança porque nós estamos nesse sentimento de perigo iminente, mas isso nos aguça, né? Nos coloca, pelo menos, de prontidão, né? Então, sim, eu acho que muita gente tem sido atraído mais para uma vida de oração, para uma vida de estudo, muito mais por causa da situação do mundo de hoje do que em outras épocas nós seríamos, né, atraídos. Eu também acho isso.
Mais alguma observação? Então, Deus lhes pague. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana, né? E na segunda-feira, se Deus quiser, nós retomaremos a leitura na página 471. Nós estamos nos aproximando perigosamente para o fim do livro, infelizmente, né? Mas ainda tem muita coisa boa para a gente ler aqui, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.